Então vamos falar do segundo casamento, se pode ou não, a hipocrisia dos cristãos do dia de hoje. Quando Jesus foi questionado por que Moisés deu carta de divórcio, ele disse que foi por causa da dureza do coração do homem. Tá? Então, ou seja, Moisés quebra uma lei, né? E porque ele vê a injustiça que estava acontecendo com aquelas mulheres. Naquela época, como era a vida daqueles homens que deixavam essas mulheres? Simplesmente eles não cuidavam mais daquela mulher. Ela simplesmente não poderia casar com outro homem. E eles poderiam casar com outras mulheres? Eu acredito que sim, né? Então eles não davam carta de divórcio. Talvez porque não existia essa lei, né? Não existia essa lei. Mas eles também não queriam ver aquela mulher com outro homem. Com certeza não queria. E aí, então o marido que espanca uma mulher no dia de hoje, se Moisés estivesse nos dias de hoje, aquela mulher, ela sendo espancada pelo marido, não seria a dureza do coração daquele homem, como Jesus também fala? Não seria a dureza do coração daquela pessoa que fez com que o casamento não tivesse mais como continuar? Porque quando você casa, na lei de hoje, você casa e você jura respeitar, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Até que a morte separe, mas você jura amar e respeitar. Quem espanca está amando e respeitando uma pessoa? Porque a gente vive no Evangelho da Graça. Será que se uma pessoa foi espancada, não aceita mais aquele casamento, encontra uma pessoa solteira, uma pessoa correta na vida e seguem uma vida juntos, será que Deus vai jogá-la no inferno se ela não teve culpa de que o primeiro marido dela tentou acabar com a vida dela? Será que ela não pode dar continuidade à vida? Porque o que acontecia ali na época de Moisés era um pouco semelhante. É lógico que uma mulher hebreia não faria o que uma mulher do mundo de hoje faria. Sair para noitada, né? Enquanto o marido está trabalhando. Como é que vive um casamento sem respeito assim? O cara está trabalhando aqui, ele não sabe o que a mulher dele está fazendo. A mulher dele está bebendo, gastando o dinheiro dele, talvez saindo com outros homens, possivelmente. Mas quando você casa, sobre o regime da lei civil, é amar e respeitar. Ou seja, as leis estão sendo quebradas. E não é a pessoa que quebrou a lei, né? Na época de Paulo, quando o irmão crente, a pessoa se convertiu ao evangelho, acontecia o quê? O rompimento de uma religião, né? De repente, a pessoa sendo judeu, o marido se converte e a mulher não. Se converter, possivelmente era expulso da sinagoga, não poderia ter comunhão. Era um risco, era tipo assim, para a família era uma coisa ruim. Por quê? Porque a mulher queria continuar vivendo a sua vida normal, nada de cristianismo, né? É como se fosse no dia de hoje duas pessoas da Umbanda, uma se converte ao evangelho e aquela pessoa não quer, um deles não quer viver ouvindo louvores no lar, ou seja, vai trazer confusão, né? E as pessoas acabam se separando por conta de religião. Bom, naquela época havia ali uma separação. Paulo diz assim: se o marido crente tiver a mulher descrente, não se aparte. O convívio entre os dois santifica o casamento. Mas se a descrente quiser se apartar, que se aparte. Todavia, o irmão não está sujeito à servidão. Ou seja, o que eu entendo ali é que o irmão pode casar-se de novo. Porque não foi ele que quebrou esse trâmite, essa aliança. Então, tipo assim, nos dias de hoje, uma pessoa que espanca a outra vai esperar a pessoa morrer? Sabe? Como que vai conviver? Aí tem gente que fala assim, mas tinha que ter escolhido antes, meu irmão. As pessoas mudam. Você não é o mesmo a mesma pessoa de 10 anos atrás. As pessoas mudam por N motivos, tá? Então não existe uma possibilidade de um casamento permanecer assim. Aí a pessoa fala assim, não, então se separa e fica sozinho. Será que isso é justo? Não foi você que quebrou essa aliança. Você estava seguindo certo, aí você vai ter que sofrer uma outra injustiça? Olha, sinceramente, eu acredito que uma pessoa que sofreu essa injustiça, que não quer mais ver esse casamento, encontra uma pessoa de bem e vive feliz para sempre, não adulterando, não fazendo nada de errado, eu acredito que o perdão de Deus tá aí para isso. Que a graça é para isso, para que as pessoas vivam em paz, não cheio de embaraço. Para mim isso é legalismo. Então, Moisés viu que aquelas mulheres estavam sofrendo uma opressão de seus maridos e quebra a lei para dar carta de divórcio. Jesus não lhe repreende.
Jesus é questionado e Jesus fala que aquilo ocorreu pela dureza do coração do homem, ou seja, Moisés raciocinou que havia uma injustiça. Muitas vezes Paulo fala assim, e sobre isso aqui digo eu, não o Senhor, mas como também tendo o Espírito Santo. Ou seja, os cristãos têm o Espírito Santo, conseguem entender o que é justiça ou injustiça. Ele consegue perceber. É diferente de um casamento que está tudo bem e uma pessoa vai e começa a adulterar ou se separa e casa com outro. Ali não ocorreu nada que rompesse o casamento, né? Então, quando Jesus dá aquela bronca lá que era para não se apartar, ele estava dando a bronca aos homens, não a mulheres injustiçadas.